A paz, irmãos, mais uma vez. Gostaria que os irmãos ficassem em pé. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração, ela tem um tema: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Tá? E antes de eu entrar na mensagem, tá? Antes de fazermos a leitura da palavra, eu vou fazer uma pequena apresentação, uma pequena explanação, para que haja um entendimento, para quando a gente for na leitura, que nós já venhamos com um pouco mais de clareza. Mas, irmãos, pode sentar, e a hora que a gente for ler a palavra, a gente levanta de novo. Deus tem colocado essa palavra no meu coração já há dias, né, para trazer aqui para a nossa congregação. Tá? E eu vinha conversando com a Cida no caminho, né? E aí Deus, justamente o que a Cida falou comigo, era algo mesmo que faz parte já do conteúdo da ministração. Eu falei para a Cida, nossa, o Espírito Santo é maravilhoso, porque isso já faz parte da mensagem, né? E nós vamos nos atentar hoje, vai ser o Salmo 90, tá? Que nós vamos ver daqui a pouco. Por enquanto, nem precisa procurar por enquanto, irmão, só um minutinho. Eu vou falar para os irmãos, para que a gente tenha já uma percepção, para que a gente já entre e leia com um pouco mais de clareza, entendimento. E hoje o pastor, ele falou de algumas coisas também, né? Que vai ser o conteúdo também, que é a forma que as pessoas estão vivendo hoje, né? As pessoas estão vivendo de uma forma dissoluta, estão vivendo como se só existisse o hoje, não estão preocupados em agradar a Deus, em buscar a Deus, estão preocupados com as coisas daqui, as coisas passageiras, as coisas terrenas. Né? E a palavra de Deus diz que nós temos um tempo determinado aqui. Isso que o pastor citou ontem, né, das pessoas durante o dia que eu fui para o trabalho, eu observei bastante isso, as pessoas nessa questão do Halloween, vestidos, né, realmente de bruxa, fazendo tudo isso aí Deus já foi ministrando mais no meu coração. Você vê o descuido, né, as pessoas estão desligadas, estão descuidadas, né? Então, estão na correria do dia a dia, não se dando conta que a vida está passando. Então, a pessoa acorda, já levanta rápido e começa a fazer as atividades do dia a dia e corre para cá, corre para lá, faz uma coisa, faz outra. Depois chega no final do dia, fala, o dia passou que eu nem vi. Nem se dá conta do dia, não se dá conta. Fala assim, parece que eu não fiz nada. Mas correu, fez tantas coisas, mas muitas vezes tudo isso que a pessoa fez no dia não tirou um segundinho para Deus. Fez tantas coisas. Muitas vezes a pessoa acordou, primeira coisa, eu vou pegar o celular, eu vou mandar uma mensagem, eu vou fazer isso, eu vou olhar, eu vou entrar na rede social, eu vou fazer, eu vou mandar uma mensagem, eu vou fazer isso, mas sequer lembrou de Deus no dia. Chegou no final, viveu um dia, não se deu conta do que foi aquele dia, né? O dia passou, mais um dia passou, né? E as pessoas estão correndo atrás de coisas que vão perecer. A palavra de Deus diz que as pessoas estão correndo em busca de tesouros, né? Que vão ser consumidos, né? Pela traça, pela ferrugem, que o ladrão vai minar. E essa tem sido a busca, né, que a gente tem acompanhado, a gente tem visto aí que é o que as pessoas estão buscando hoje em dia, sem se dar conta do tempo de vida, sem se dar conta da nossa fragilidade, sem se dar conta que nós não passamos de um vapor. A palavra de Deus nos diz isso, que nós não passamos de um vapor, de um conto. Então as pessoas estão ignorando a própria vida,
né? Estão consumindo a vida, estão gastando a vida de uma forma fútil, de uma forma banal, uma vida levando vida vazia, né? Então as conquistas, estão conquistando tantas coisas, estão buscando, estão comprando, ganhando dinheiro. Até eu falei para Cida, hoje as pessoas estão fazendo do dinheiro o seu senhor, né? Então as pessoas fazem as coisas de acordo com o dinheiro, né? Vamos supor, as coisas, as buscas, as conquistas. Então acaba fazendo, né, do dinheiro o seu senhor, né? E aí não se pode agradar dois senhores, né? Se agradar um, vai desagradar o outro. Então devemos agradar somente o nosso Deus. Então que essa mensagem, irmão, seja para a nossa reflexão. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com o nosso dia? Onde nós estamos gastando o nosso dia? Fazer uma contabilização, né? Contabilizar os nossos dias. O que nós estamos fazendo com eles? Né? Porque se preocupar, não pensar no dia de amanhã, só pensar no dia de hoje, né? Como conquistas, e não pensar que o amanhã pertence a Deus, e as pessoas, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter isso, porque amanhã não sei o que e tal. Amanhã pertence a Deus. Se amanhã você acordar, já não é mais amanhã, é hoje de novo. Amanhã você vai acordar, não é amanhã, é hoje. Então, o amanhã pertence a Deus. Se você acordar, não é mais amanhã, é hoje, né? Então, a gente tem que dar graças a Deus pela misericórdia dele, né? Que nos trouxe aqui, que nos colocou aqui, né? E pelo privilégio de poder receber a palavra dele. Muitos estão dispersos, muitos estão, né, aí mortos. Então, para essa vida, na realidade, estão vivendo essa vida, mas para Deus a pessoa está morta ainda, né? Então que haja que Deus venha despertar a nossa consciência, né? Que venha despertar-nos, né, para essa necessidade de buscarmos aquilo que é do alto, né? Concentrar nossas vidas em agradar a Deus, em buscar as coisas de Deus, tá bom? E aí a gente vai levar de uma forma que a gente vai poder depois ter dias contabilizados por Deus, né? Então, agora eu convido os irmãos a levantar, porque nós vamos agora nós vamos ler o Salmo 90. E nesse Salmo 90, olha, vamos todos abrir. Amém, irmãos? Amém. Amém. Está escuro aí, Pedro, para você? Não? Se quiser vir para cá, senta aqui, ó. Um pouquinho quietinho também. Eu também acho que tem um pouquinho mais mesmo. Se eu pego. Pode deixar aqui, ó. Amém. Esse Salmo 90, irmãos, ele é intitulado como a oração de Moisés, varão de Deus. Tá? Nesse salmo, ele vai mostrar que é uma oração, então ele vai mostrar que é uma oração completa, onde ele exalta a grandeza de Deus e mostra o quanto nós somos pequenos, como nós somos dependentes, como nós somos pequenos, como nós não somos nada, né? E depois que ele coloca para Deus toda a condição humana diante de Deus, quando ele abre o coração e coloca toda a condição humana, porque ele teve a incumbência de tirar o povo do Egito e viveu toda aquela situação de desobediência, né? Das pessoas que eram pessoas de dura serviço, pessoas que
não temiam a Deus, pessoas que estavam ainda vivendo vidas ainda de uma forma obstinada, né, desobedientes. Então ele expõe, né, a fragilidade do homem, porque o homem não se dava conta, não se dá conta da fragilidade, o quanto o homem é frágil. E aqui ele expõe a grandeza de Deus, a imutabilidade de Deus, a fragilidade do homem, né, e ele faz uma petição para Deus. E essa petição, logo mais, nós vamos entrar nela. Então, irmãos, vamos nos acompanhar? Então, vamos lá. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Em alguma versão está escrito, né? Voltai ao pó, filho dos homens, né? Porque 1000 anos são 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água. São como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e de alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente. E nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos repetir aqui, irmão, esse versículo 12, todo mundo, cada um olhando, todo mundo junto. Tá? Vamos lá? 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O 13. Agora eu vou continuar, tá? Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Amém, irmãos? Amém. Amém? Podemos aceitar, irmãos? Irmãos, nessa oração, tá? Como eu falei na introdução, Moisés ele aborda, né, nessa oração ele apresenta para Deus, tá? Várias verdades, vários pontos aqui que eu queria só expor rapidamente, o que ele expõe aqui, né, nessa oração, tá? Então ele expõe aqui a imutabilidade de Deus, tá? Deus não muda. Então no versículo 90, no versículo 1 e 2, ele diz: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Deus não muda, ele é imutável. Então aqui ele engrandece a Deus e ele traz a nós a imutabilidade de Deus, tá? E também ele mostra aqui a soberania de Deus sobre a criação. Ele mostra aqui a soberania de Deus sobre a criação e sua autoridade sobre a vida e a morte. No 93, no versículo 3 diz: tu reduzes o homem à destruição e dizes:
Volvei, filho dos homens. Volta a pó, filho dos homens. Tá? Então aqui ele está fazendo o quê? Está ressaltando a soberania de Deus. E ele também, ele destaca aqui a natureza atemporal de Deus. Tá? Versículo 4, que ele diz: porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então Deus, para ele é atemporal. Ele está acima do tempo. Ele não é dirigido pelo tempo. Tá? Ele não está limitado ao tempo, assim como nós. E ele destaca aqui a fragilidade humana. Ele destaca a fragilidade humana. Então, no versículo 5 e 6, que ele diz: tu os levas como corrente de água, são como um sono, como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Então aqui ele mostra a fragilidade humana. Ele também mostra aqui a onisciência de Deus sobre os nossos pecados. Então não adianta, nenhum pecado fica oculto aos olhos de Deus. Então no versículo 8 ele diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então não tem pecado que fica oculto. Então ele é onisciente, ele tem a ciência de todos os nossos pecados, então não tem como esconder os pecados de Deus. Tá? Ele mostra também a brevidade da vida, que vai do 9 ao 12, que diz: 9, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. É um conto ligeiro, é um estalar de dedo, né? E a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido? E o versículo 12, que vai ser o versículo-chave da mensagem: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Aqui ele diz o seguinte: para que nós alcancemos corações sábios, né? Não é para que nós alcancemos, né, honra, dinheiro, conquistas, fama, né? E no louvor que a gente acabou de cantar, vai falar: mas o que é coração sábio? Como? Mas o que é isso? Coração sábio? No louvor, o que nós cantamos agora? Coração disposto a obedecer, cumprir o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Isso é um coração sábio. A gente tem um coração igual ao coração de Deus. Esse é o coração sábio, tá? Mas aqui aí ele fez uma petição para Deus. Ele viu o quanto o homem está numa situação complicada, porque ele tem a vida curta, a vida frágil, está no pecado, e pergunta: Senhor, ensina-nos a viver nossos dias, porque nós estamos gastando nossos dias e nós estamos em condenação. O homem no pecado, ele está na rota de colisão com a ira de Deus. Então o homem do pecado, ele está na rota de colisão com a ira de Deus. E o tempo é curto, os dias são curtos. Todo mundo sabe, todo mundo sente isso. Eu quando era mais jovem, e eu queria que os anos passassem tudo, e demorava, um dia demorava, uma semana demorava, um mês demorava, um ano demorava, e não passava, e daqui a pouco eu fiz 18 anos, hoje eu tô com 57. Passou assim, ó. Meus cabelos branquinhos, mas isso não me trouxe sabedoria. Eu não fiquei... A velhice, a idade, o tempo, ele não traz sabedoria ao homem. Ele não traz. E o tempo passa para todo mundo tem sentido isso, o tempo passando, os dias correndo, você não faz nada, você não consegue fazer nada. Quando você vai ver, você fala: eu deixei um monte de coisa para fazer, não fiz nada, e os dias estão voando. E as pessoas não estão se dando conta disso. Aí Moisés fala: pô, o povo
Ele viveu 120 anos, mas Moisés era diferente. Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus, o relacionamento. Moisés, ele falava com Deus. Moisés montava uma tenda fora do arraial, quando ainda não existia o tabernáculo, e ele entrava, a glória de Deus descia, a coluna, né, da glória de Deus ficava do lado de fora, e Deus falava com Moisés, como a gente fala aqui, como nós estamos falando, como ele fala assim, e Deus fala com Moisés como você fala com um amigo. Então olha quem está trazendo esse Salmo 90. Moisés, alguém que falava com Deus, que sabia tudo, porque Deus falava para ele. Então Deus falou, está todo mundo condenado, a vida é curta, a vida vai acabar. Ele viveu 120 dias, 120 anos, né? Viveu 120 anos. Ele chegou no máximo que Deus já tinha falado, que o homem não passaria dos 120 anos, né? Hoje as pessoas estão correndo atrás de tudo para tentar suplantar aquilo que Deus falou. Então recorre a tudo quanto é tipo de recurso, né, para poder confrontar Deus, para poder tentar levar uma vida longa, né, aqui nessa terra, para poder ter uma vida, na verdade é longa, mas no mesmo tempo vazia, né? Então aqui, ele sabia da condição humana, da condição daquele povo, mas o povo não se dava conta que estava passando, e ele falou, ensina a contar os dias estão passando e está sendo desperdiçado, aí ele falou, Senhor, ensina. Ele ensina-nos a contar os nossos dias. E nós, aí fica uma dúvida, né? Aí eu quando lia isso aí, eu ficava também na dúvida, mas contar os dias, né? E ela fala, mas como assim? Sabe que é os dias que eu já vivi? Eu nasci em 1964. Sabe que eu tenho que fazer essa continha? Fala, oxa, eu nem vou fazer a conta, porque é bastante dia. Graças a Deus ele, assim, pelo menos aqui já tem me dado bastante dia, né? Mas os dias que eu quero é dias considerados por ele, né? Porque não os dias que eu vivi aqui, mas eu quero os dias contabilizados por Deus. Os dias que eu vivi aqui, eu posso dizer que eu não vivi. Então, durante muito tempo a gente existe, a gente não vive, né? Então, muitas vezes confunde existência com viver, né? Então ele aí fala assim, mas como assim? Eu vou contar meus dias, 1964, tantos dias? Não é isso, porque não vai adiantar nada. Que adianta eu saber quantos dias eu tenho até hoje, se daqui a pouco Deus falar, chegou a tua hora. O que valeu esses dias? Cortei a linha da tua vida, já era. Chegou a tua hora. O que eu vou fazer com esses não sei quantos mil dias aí que eu acabei vivendo aí? Não valeu para nada. Então não é contar os dias que você já viveu. Certo? Então o que é contar o dia? É quanto falta para morrer? Todo mundo vai morrer. Isso é uma realidade. Todo mundo tem o prazo de validade. Todo mundo está com prazo de validade. Tem uns que já está vencendo. Tem uns que venceu, mas ainda, devido à condição, está sendo um pouco mais, né, prolongado. Então, prazo de validade todo mundo tem. Tem aqueles que acaba, né, perdendo a validade antes. Eu acredito que aconteça isso, né? Como tudo tem prazo de validade, se não for bem guardado, vai sucumbir, vai deixar de existir. Se a gente não for guardado no Senhor, o que vai acontecer com a gente? A gente tem um prazo de validade, mas se for bem guardado, né, chega no prazo. Então, não é contar os dias que faltam, porque ninguém sabe isso, só Deus sabe a quantidade de dias que ainda nós vamos viver, porque Ele escreveu os nossos dias quando ainda nem existiam nossos dias. Nossos dias já foi escrito por Ele, está no Salmo 139. Nossos dias não existiam, mas Deus já escreveu os nossos dias. Mas isso pertence a Ele, não é nós. Então não adianta querer saber, mas quantos dias falta? Quantos anos? É 70, 80, então eu estou com 57. Dá para eu fazer uma conta aqui? Eu não vou fazer a conta agora que eu não sei nem quanto vai dar aí, mas talvez uns 20 aí. Aí 77, eu já estou na fase lá acima dos 70, né? Mas não é isso. Porque se Deus fizer assim, fala, hoje a tua alma vai ser pedida. Então não é isso. Então não é contar quantos dias falta para você viver aqui na Terra. Alguém discorda? Ou alguém tem
disso que eu falei até agora? Vocês concordam comigo? Então não pode ser dias que você já viveu e nem dias que você vai ver. Porque vamos chegar dia 2, finado, se você der uma volta no cemitério, quem costuma ir em cemitério vai ver, olha nas lápides. Esse tinha 4 anos, esse tinha 1 mês, esse tinha 7, esse tinha 14, esse tinha 20, esse tinha 30, outro tinha 70. Oxe, esse aqui viveu 85, esse 85. Mas tem todas as idades. Todas. Desde dias, ou outros, até fala assim, que nasceram mortos. Quer dizer, na realidade, vieram ao mundo mortos. Então você vai ver na lápide, a lápide fala para nós a quantidade de dias que nós temos ainda. Agora, cabe a cada um avaliar, peraí, idade, quanto? Não, você não sabe, não faça essa conta, não queira saber, porque você não vai saber, nós não vamos saber, tá? E contar os dias também não é, você até lembra assim, uma coisa também que eu falo direto em casa, eu chego e tal, aí a Cida fala para mim, e aí, me conta como foi seu dia. Aí... Isso também não é contar dia, tá? Me conta como foi seu dia. Aí eu chego, amor, me conta como é que foi seu dia, me fala tudo, não esconde nada. Certo? E não é isso também, contar os dias. Fala, me conta como... hoje sabe que meu chefe, não sei o que, tal, tadinho, tal, não sei o que, tal. Adiantou alguma... Esse dia meu foi contado? Também não. Então contar o dia também não é isso, não é você falar do seu dia para alguém. Entendeu? Também não é isso, né? Aí fala, mas afinal, contar dia, né? Contar dia, como assim vou contar dia? Né? Então a gente tem que contar dias como Deus conta. A gente tem que falar, mas como que Deus conta? São os dias considerados aqui, né? São os dias nossos, vividos, tá? São dias considerados, são dias pesados, dias que a gente, que valeu espiritualmente, aquele dia teve valor, ele valeu. Isso é contar os dias, é você contar sabendo que nós somos, temos a vida curta, que nós vamos logo morrer. Ele fala, esse dia valeu, e Deus fala, Senhor, esse dia valeu para o Senhor, e você ter a consciência que o dia que você viveu também foi contabilizado por Deus, que ele reconheceu esse dia, né? Mas fala assim, mas Deus contabiliza dias? Contabiliza. Todos os nossos dias estão sendo contabilizados. Tá? Contar os dias. Como Deus, a gente sabe que Deus conta os dias. Se a gente for se a gente for dar uma olhada na genealogia, tá? Você vai na genealogia de Caim, que é Gênesis 4, né? Gênesis 4:16. Caim foi bom aos olhos de Deus? Não, porque ele foi o primeiro homicida da história. Ele matou o irmão. Então ele não foi, assim, aos olhos de Deus, Deus praticamente é como se Deus tivesse apagado ele. Então se você vai olhar a genealogia de Caim, você fala assim, peraí, eu vou olhar aqui, não dá. Lá em Gênesis 4:16 diz assim, lá em 4:16 diz assim, diz que Caim saiu de diante da face do Senhor. Só se vocês olharem, vocês vão ver Gênesis 4:16 assim. E Caim, ele saiu de diante da face do Senhor. Aí depois ele foi para uma outra terra, fundou uma terra, casou, e não fala de Caim. Eu tentei procurar quantos anos Caim morreu. Não encontrei nada, então não sei, não diz com quantos anos ele morreu. Não fala mais nada de Caim. Agora nós vamos lá para a geração, né, do irmão dele, que foi Sete, né, que Sete é o substituto. Aí tem lá a genealogia, tá? E ali nós vamos ver a genealogia de Adão, tá? Que nós vamos ver que a genealogia de Adão, lá diz em Gênesis 5, Gênesis 5:5, que Adão, ele viveu 930 dias. Deus não contou os dias de Caim, mas contou os dias de Adão. Então toda a genealogia de Sete está lá. Com quantos anos Sete morreu, quantos anos Adão morreu, com quantos anos, toda a genealogia dele, os dias estão contados. Tá? E ele conta
E Deus, ele é dono dos dias, né? Deus, ele faz a contabilização dos nossos dias aqui. Então, mas como assim? Porque a gente está vivendo nossos dias aqui nessa terra, na nossa vida aqui terrena, só que paralelamente a gente tem que construir uma vida espiritual também, né? A vida espiritual, ela não constrói sozinha. Ela não constrói. Então você vive uma vida aqui, você está vivendo uma vida terrena. Acorda, faz tudo o que tem que fazer, conforme eu já falei. E para Deus, repete tudo. E aí? Acho que Deus contabilizou esse dia. Deus está olhando cada gesto nosso, cada pensamento nosso. Tudo está sendo monitorado. Tudo está sendo acompanhado por Deus. Tá? E eu só queria também deixar para os irmãos algo que também eu nesse estudo, né, assim, da palavra, eu gostaria de trazer para os irmãos, ainda falando em genealogia, quando volta lá, falando que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, na contagem dele, né, porque a contagem dele é diferente da nossa, né? Quando só para confirmar isso daí para os irmãos, quando Adão comeu do fruto proibido, Deus tinha falado, você não pode. Você pode comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do bem e do mal você não pode. Porque no dia que comeres dela, no dia que comeres dela, certamente morrerás. Adão comeu e não morreu. Porque a gente acha que não morreu, né? A gente acha que não morreu no dia que Deus falou, né? Olha, lembra bem, tá lá. E no dia, não coma. De toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come, porque no dia que comer dela, certamente morrerá. Aí não morreu, aí fala assim, mas Deus falou que ia morrer e não morreu. E às vezes fala, não, mas ele morreu espiritualmente. Não, ali não quer dizer que ele morreu. Daí surgiu a morte, né? Oi? Eu acho que daí surgiu a morte, né? Então, o que acontece? Deus falou, um dia que você comer, ele certamente morrerá. Aí entrou a morte mesmo, né? Através de Adão a morte entrou, né, no mundo, né? E através de Jesus Cristo entrou a vida. Amém? Então, só que o que aconteceu? Pensa bem, 1000 dias para Deus, quantos? Um dia para Deus, quantos dias é? 1000. Não é verdade? Aí aqui ele morreu com 930 anos. Então ele morreu no dia. Para Deus era no dia, porque ainda não tinha completado 1000. Entendeu? Então ele morreu no dia. Então a palavra ela é fantástica, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é maravilhosa, porque no dia que ele comeu, desobedeceu, ele morreu. No dia que ele desobedeceu, ele morreu no dia. Ele morreu, não foi no ano 1001 depois, ele morreu no dia, porque para Deus um dia é como 1000 anos. Se ele morreu com 930, ele morreu no dia que ele comeu do fruto do bem e do mal, porque ele viveu 930 anos. Ok? Só para vocês verem quanto Deus é maravilhoso, e quanto Ele é justo, Ele é verdadeiro e é fiel, e Ele honra a palavra dEle. O que Ele fala, o juízo dEle, a justiça dEle, tudo que Ele fala será cumprido. Tudo que Deus fala vai acontecer. Então, isso é uma prova que aconteceu. Não morreu? Para nós, na nossa mente aqui, no nosso relógio, na nossa contagem de dias, a gente acha assim, é aqui, porque para nós o hoje é hoje, agora é agora, nosso dia é hoje. Então para nós, a gente lendo, a gente vendo, fala assim, hoje vai acontecer isso. Passou o dia todo, não aconteceu. Então não aconteceu. Aí sim, porque na nossa contagem, o hoje é um dia só, mas para Deus é 1000. Tá? Então aconteceu sim, tema o Senhor, porque tudo que está aqui nessa palavra vai acontecer. Tudo que está aqui nessa palavra, um dia vai se cumprir. Porque Deus, Ele não muda. Ele é imutável. Tá? Isso eu quis falar dos dias, para ter uma ideia bem bacana do que é, uma ideia bem consciente do que é o dia, do que é viver o dia, do que é contar o dia.
E o Espírito Santo colocou no meu coração para poder ilustrar. Eu falei, mas como que eu vou explicar? Como eu tentei algumas formas, e o Espírito Santo colocou no meu coração, né? Isso aí, que são dias espirituais, porque dias espirituais, eles não se constroem sozinho. Você não acorda de manhã, você pode acordar de manhã, você vai fazer todas as suas coisas, mas espiritualmente você tem que buscar. Dia espiritual, você busca, né? Dias espirituais, ele inicia logo que a gente acorda. Ele inicia, você acordou, teu dia espiritual, você abriu os olhos, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Naquele momento, começou o teu dia. Se você não der crédito, né, que aquilo foi uma bênção do Senhor, que foi pela misericórdia dele, né, que nós acordamos, foi pela misericórdia dele, né, que nós abrimos nossos olhos. Se você não reconhecer, teu dia espiritual ainda não começou. Deus ainda não começou a computar teu dia. Ele não registrou. Porque você não se voltou a ele ainda, você não agradeceu, né? Não precisa responder, mas quantos... Não estou falando só com a nossa igreja, não, porque essa mensagem, em nome de Jesus, outras pessoas vão ouvir. Quantos acordaram, fizeram tantas coisas, sequer falaram, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor. Poxa, graças à tua misericórdia que eu acordei. Não foi por mim, porque eu não tenho nada, como foi falado no louvor, eu não tenho nada no meu coração de bom. Bom é o Senhor. Seu dia começa aí. É assim, começou o dia aí. Então, se você fez isso, tá, isso que correu, você pode ter feito tantas coisas boas, você pode ter feito obras, você fez um monte de coisa, ajudou isso, fez isso, correu e não sei o que e tal. Mas se você não se voltou a Deus, não agradeceu, o dia não começou. Espiritualmente, não. Não valeu ainda. Ainda não valeu. E Deus colocou no meu coração uma ilustração. Isso foi hoje de manhã. Eu dormi ontem, mais de 2 horas da manhã. Lendo, meditando e tal. Falei, Senhor, me dá uma noite de sono agradável, que está tarde. Eu chamei a Cida, né? Falei, pô, vamos subir, era quase 2 horas da manhã. Eu falei, Senhor, eu preciso descansar. Amanhã eu vou ministrar a tua palavra. Me dá uma noite de descanso. Eu dormi, não amanhecia. 6 horas eu fui despertado. E o Espírito Santo colocou no meu coração, 6 horas da manhã, essa ilustração. Foi falando no meu coração, eu falei, fala mais, Senhor. E eu dormi uma noite tão gostosa, das 2 da manhã, até um pouco mais, até as 6 da manhã. E essa ilustração que eu quero passar para vocês é do nosso cotidiano. Ele falou, não, tem que ser de uma forma que o meu povo entenda, que a minha igreja entenda, que quem estiver ouvindo entenda. E é uma coisa do nosso dia a dia, é algo que a gente faz sempre, muitos fizeram ou estão fazendo de uma forma que entenda como contar os dias, né? Então, eu vou fazer a ilustração como o trabalhador, tá? Um trabalhador que acorda de manhã, o trabalhador na vida secular, ele acorda de manhã, certo? E ele, normal, vai para o seu emprego. Eu vou falar ainda da época de chapeira, porque eu sou mais antigo. Hoje é ponto eletrônico, mas para os novinhos que não conhecem, antigamente era chapeira. Então você chegava na empresa, o teu cartão de ponto estava ali, tá? Você pegava o teu cartão, você chegou na empresa, pegava o teu cartão, colocava, batia o ponto, ali começou o teu dia de trabalho. Ali, se você parasse no caminho, você tem hora. Qual é a hora de trabalho? É 7 horas? É 7 horas. Na vida espiritual, qual hora? Quando começa a tua hora espiritual, a tua vida espiritual? Eu falei agora há pouco. Quando a gente acorda. Você acordou, começou a tua vida espiritual. Você está indo para o seu trabalho, é 7 horas. Se você parar na rua para conversar com alguém, se você perder um ônibus, se você fizer qualquer coisa e chegar atrasado, 7h10. Que horas que começa a contar? 7h10. 7h10. Mas você vai ter que bater ponto, você vai ter que marcar. Aí registrou. Tá lá. Registrou o ponto. Vou sair para almoço. Você vai sair sem... Eu vou falar porque eu vivia isso.
Não, tem que marcar o ponto no almoço também. Pá, marca o ponto. Tá, voltei do almoço, marca o ponto de novo. Agora eu vou dar uma saidinha que eu tenho que ir na padaria. Tem empresa que deixa sair, são as escapadinhas, mas com Deus não tem como dar escapada. Com Deus não tem. Tem empresa que fala, não, vai lá, dá uma escapadinha, vai até a padaria, rapidinho você volta, ninguém vai ver, ninguém vai falar, o segurança aqui da porta, ele vai lá que ninguém vai ver, traz um sanduíche para mim também, traz uma Coca-Cola, que aí eu vou fingir que nem vi que você saiu. Só que espiritualmente não tem como você dar escapadinha. Fala, não, Senhor, eu vou só um pouquinho ali, vou sair do seu caminho só um pouco e daqui a pouco eu volto, tá? Tá bom? Não tem essas escapadinhas. Aí você vai, saiu, voltou do almoço, passou o cartão, deu hora de ir embora, cartão de novo, passou. Assim é a nossa vida espiritual, irmão. Você acordou, marca o teu cartão no céu, marca o teu cartão. Poxa, você vai sair de casa, marca de novo. Você vai almoçar, marca. Voltou do almoço, marca. Acabou o expediente, marca. Vai dormir, marca. Para quê? Para que esses dias sejam computados, sua vida espiritual, seus dias espirituais sejam computados. Por quê? O que vai acontecer? Você vai um dia, você vai trabalhar, ou não marca o cartão, você faltou. Naquele dia você faltou, fala, não vou trabalhar. Seu cartão aquele dia fica em branco. Aquele cartão, aquele dia fica em branco. Aí você fala, não, eu já não vou trabalhar, eu vou... Aí vai chegar no final do mês, o que vai acontecer? Você deveria receber 30 dias, mas vai ser descontado 1. Você vai receber 29. Se você faltar 2, vai ser 28. O teu dia não está sendo computado pela empresa. Então, os dias que você perde aqui, Deus também não está computando. Se você levou uma vida só para você e esqueceu de Deus, esse dia Deus não computou. Não está no registro de Deus, não está na contabilização dele. Ele não viu você. Você não fez nada, ele nem viu, ele não sabe. É como seu patrão, alguém vai perguntar, cadê o Paulo não veio? Não, ele ligou? Não. Alguém sabe dele? Não. Não falou nada? Não. Ninguém sabe. Sabe que morreu? Sabe que fez alguma coisa? O que aconteceu? Meu patrão não sabe. Assim como Deus também, se você não se apresenta para ele, apesar dele estar te vendo, tá vendo seus pecados, tudo tal, ele está te vendo. Isso para o quê? Para garantir a nossa condenação. Tá? Ele está vendo tudo, ele sabe o que você está fazendo, mas você não se apresentou para ele, não entregou seu dia para ele, você não está vivendo um dia para ele, então esse dia não vai ser computado. Aí você fala assim, bom, caramba, perdi um dia, faltei, e agora? Perdi um dia. Aí você, no serviço, eu falo porque isso eu faço, as pessoas às vezes falam para mim, sabe o que é? Eu faltei hoje, né? Eu faltei ontem e me conta o que aconteceu, sabe? Eu tive um problema na família, tudo tal. Tá, o senhor me abonar o meu dia? Eu abono, a pessoa vai falar comigo, né? Eu abono, aí eu falo, não, seu dia está abonado, você não vai perder esse dia. Ele não marcou o ponto, ele não veio, mas teve um dia abonado. Aí fala assim, será que Deus abona nossos dias também? Será que abona? Se você reconhecer, né? Eu creio que sim, porque tudo que Deus faz, Deus é acima do homem. Se eu que não sou nada abono um dia de uma pessoa que trabalha comigo, aí você não vai ter, o cara fala, eu não vou poder, então você vem trabalhar ontem. Oxe, como que eu vou vir trabalhar ontem se eu já faltei? Né? Não, então você vem trabalhar ontem, veja bem, o cara, ele faltou ontem e veio falar comigo hoje, fala, não, então vem trabalhar ontem que eu abono o teu dia, que aí você recebe. Não, o dia passou, o dia se foi, mas coube a mim abonar. Mas Deus, eu creio que ele abona. Se você se prostrar, se arrepender, se entregar, eu creio que esse dia que você gastou, que ele vai reconhecer e vai te abonar esse dia. Eu creio nisso. E tem a situação daqueles que, às vezes se fala assim, aí vocês vão entender onde que vai chegar essa contagem de dias. Aí tem aquele que tem empresa que permite que a pessoa tem tanto tempo de empresa, se ele for lá trabalhar 1 hora tá bom, se for 2 também tá bom.
É importante que ele vai trabalhar. Aí eu chego lá, trabalho 2 horinhas, bato meu cartão e vou embora. Beleza. Aí mais os dias vou pagar pelo que eu estou trabalhando, tá? Aí o outro vai todo dia lá, bate cartão, trabalha o dia inteiro, faz tudo certinho. Chega no final do mês, eu pego meu lerite, vem só com os dias que eu trabalhei. Então eu vou receber bem menos do que aquele que trabalhou todos os dias, aquele que não faltou. Então, o que acontece? Aquele lá que recebeu mais, ele está mais feliz, ele está mais alegre porque ele recebeu mais. Eu falo isso porque ele cumpriu as obrigações dele todinhas. Então muitas vezes você vê assim, eu falo que são dias espirituais, né? Muitas vezes você vê cristão que não cresce, não amadurece, como Paulo diz, né? São cristãos meninos na fé, são crianças, porque não tem dias, não acumulou dias ainda, é criancinha. Eu não sei na contagem de Deus para que se torne um adulto na fé, eu não sei como é a contagem dele, mas Paulo diz, eu não posso falar com vocês como espirituais, que vocês ainda são carnais. Vocês são carnais, vocês ainda são crianças na fé, eu tenho que ainda dar leitinho para vocês. Então a gente vê muito cristão que não cresce porque é criança na fé, não tem dias espirituais acumulados, porque para crescer espiritualmente tem que ter dias computados, tá? Dias acumulados, crescer. Então, senão o crente ele não cresce. Então você vê, às vezes o cara tem 30 anos na igreja, tá lá, não amadurece, não cresce. Eu, como costumo falar com a Cida, a gente fala que é o crente, que a gente fala, não é cristal, crente, que a gente fala que é frágilzinho. Oi? Não, a gente fala que é aquele crente que qualquer coisa que você fala, a pessoa quer sair da igreja, não vou mais, a pessoa começa, não tem maturidade, tem tempo de igreja, mas não tem maturidade, né? Não tem maturidade, então não cresce espiritualmente. Então, a contagem de dias, tá? É os dias que você vive espiritualmente e a busca com essa sabedoria, né? Com a sabedoria, com o coração disposto a obedecer, tá? E aí eu falo, né? Como eu falei agora, pessoas que não crescem. Então, só para ficar bem esclarecido, eu espero que os irmãos tenham entendido com essa ilustração, né? Que não foge disso. A gente tem uma vida secular e a gente não pode esquecer que a gente tem uma vida espiritual que tem que ser construída dia a dia. Dia a dia, para que esses dias nossos sejam computados por Deus, para que a gente também possa crescer espiritualmente, a gente possa crescer como cristão, para que não fique sempre como cristão menino, criança, né, ficando no leitinho, e então não amadurece, entendeu? Então a gente tem que procurar não focar nas coisas daqui, nas coisas terrenas, no nosso dia a dia tão corrido, na nossa expectativa de vida tão curta. A gente não pode ignorar, irmãos, esse pouco tempo que nós temos, né? Essa brevidade de vida, muito curta para desperdiçar, muito curta. Então que essa mensagem, né, tenha servido para cada um aqui, para poder meditar, né, para poder avaliar como que nós estamos vivendo os nossos dias. Será que nossos dias estão sendo contados? Será que estão sendo contabilizados os nossos dias pelo Senhor? Será que um dia Ele não vai chegar para nós e falar assim, né, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí Ele fala que eu não te conheço, não é verdade? Deus fala, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Ele fala, não te conheço. Então que nós nos tornemos conhecidos de Deus. Todo dia, acordou, lembra bem desse trabalhador, marca teu ponto espiritual. Vai lá, marca o ponto, Senhor, acordei, obrigado, Senhor. Senhor, na hora de dormir, Senhor, eu vou dormir, obrigado pelo dia, obrigado porque se não fosse o Senhor seria impossível ter chegado até aqui. Esteja congregando, estejam unidos, né? Estejam nos propósitos da igreja,
tá? Estejam engajados em tudo que se refere a Deus, deixar um pouco as coisas terrenas de lado, deixar as coisas, né, dessa vida um pouco em segundo plano e focar em Deus, colocar Ele em primeiro plano, né? E como eu disse, lá no comecinho, que nós estamos numa rota, o pecado nos leva em rota de colisão com a ira de Deus. Não é verdade? Nós estamos em rota de colisão com a ira de Deus. E a ira de Deus, apesar de ser uma ira, fala que é a ira santa, mas é a ira justa, porque por ele ser justo, ele tem que derramar essa ira dele sobre o pecador, porque senão ele não vai ser justo. E a única forma da gente escapar dessa ira santa é cada vez mais nos aproximarmos de Deus. E a boa notícia é essa, né, irmão? A boa nova, a boa notícia é essa, que a gente tem Jesus Cristo, né? Que através do sacrifício dele, né, através da justiça dele, Deus nos torna justo, tá? Então, que cada um se aproxime mais de Jesus, que foque a vida em Deus, em agradar ao Senhor em tudo que fizer. Tudo que a gente fizer no dia, fazer para a glória de Deus, no comer, no beber, tudo que fizer a gente lembra, vai glorificar Deus? Não vai glorificar? Então faça tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Tá? Espero que essa mensagem tenha, né, nos despertado para que a gente lembre dos nossos dias. Meus dias são curtos, eu não posso perder um dia sequer. Lembra do teu trabalho, se eu não for trabalhar, vai ser descontado, eu vou perder, não vai ser computado o meu dia no trabalho. Amém? Vamos fazer de tudo para que os nossos dias não sejam desperdiçados. Então, contar o dia é isso, meus irmãos. Contar, a gente buscar um coração sábio, um coração que obedece a Deus e agir com a sabedoria de Deus, não com inteligência. Que inteligência não leva ninguém para o céu, né? O cara só é inteligente, o culto, não é levado ao céu pela inteligência dele, porque ele é culto. É pela sabedoria adquirida de Deus para fazer as coisas de Deus, para obedecer a Deus, para viver uma vida com Deus. Amém?